Muito bem, 9 horas, Mari. Boa noite a todos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a nossa audiência, em especial da nossa querida amiga, doutora Mari Rosenblatt. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto super importante, na minha opinião, extremamente importante, e é um tema muito atual, que desperta bastante interesse. Nós vamos falar sobre retinopatia diabética. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença da nossa plateia, a presença da Mari. Eu gostaria também de lembrar a vocês que a intenção das nossas lives, nós temos um encontro marcado, Mari, toda quarta-feira às 21 horas com a nossa audiência, para a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência e conhecimento sobre algum assunto importante relacionado à saúde ocular. Essa é a nossa intenção. E, pessoal, não esqueçam, por gentileza, de compartilhar os nossos vídeos, de clicar nas nossas redes sociais, fazer o joinha. E aí, Fábio, como é que vai? Tudo bem? Vocês sabem que são importantes, existe um algoritmo que consegue mais ou menos quantificar o quanto as pessoas estão acessando aquele assunto. Quanto maior o número de acesso, maior o número de pessoas que podem ser beneficiados com esse conhecimento. Pessoal, deixa eu apresentar para vocês a Mari. A Marina Rosenblatt, mais conhecida como Mari para os queridas, né? Nós conhecemos lá na Escola Paulista como Mari. Olha só, ela possui graduação em Medicina na Escola Paulista de Medicina. E ela fez residência também lá na Escola Paulista de Medicina. Eu tive a grande satisfação, inclusive, de ter a Mari durante a residência, passando lá no nosso ambulatório de superfície ocular da DEOC. Mari sempre foi muito excelente. Depois da residência, a Mari fez um fellowship clínico-cirúrgico no setor de retina e vítreo da Escola Paulista de Medicina. Fez um mestrado profissionalizante em oftalmologia. E a Mari acabou de me informar que ela defendeu o doutorado. Oi, Renatinha, como é que vai? Ela defendeu o doutorado dela o mês passado. E, claro, defendeu com louvor, foi aprovada. E, Mari, você também teve uma experiência no exterior, não é isso? Mari, pessoal, ficou 2 anos no Johns Hopkins, que é uma referência em oftalmologia no mundo. Mari, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. E eu gostaria hoje de conversar um pouquinho sobre um assunto extremamente importante. A gente vai falar sobre retinopatia diabética. E assim, Mari, olha só. Semana passada, eu atendi no consultório um paciente com 36 anos de idade. E ele disse o seguinte: olha, doutor, ele começa a história dele assim: infelizmente, eu estou cego do olho esquerdo e eu só tenho 50% da visão do olho direito. E eu tenho consciência do que aconteceu. Eu sou diabético, eu não dei... E aí, Renatinha, tudo bem? Boa noite. Eu não dei a devida atenção à doença. A doença simplesmente descontrolou, atacou o meu rim e agora atacou a minha visão. O que é que o senhor pode fazer para me ajudar? Eu digo, eu sozinho não consigo, mas vou pedir ajuda de uma série de outros colegas que são especialistas no assunto. E aí eu fiquei pensando, como é que é possível, Mário, uma pessoa com 36 anos de idade, muito jovem, cega de um olho, só tem 50% do outro olho. A gente fez alguns exames e percebeu que é um caso cirúrgico, vai ter que operar. Infelizmente, pode ser que fique algumas sequelas e ele não consiga restabelecer a visão por completo. Então, Mário, vamos falar sobre retinopatia diabética. Mas antes, você como especialista em retina, eu queria que você falasse para o nosso público, assim, de maneira bem simples. O que é retina, Mário? Fala para a nossa audiência, por favor. Perfeito. Então, assim, primeiro, né, é um prazer enorme estar aqui, conversar nesse bate-papo, Dr. Charles, altamente qualificado. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Então, vamos começar, né, do começo, como você falou. Retina é a camada que reveste internamente a parede posterior do olho. Então, fica atrás do olho. É como se fosse o filme da máquina fotográfica. Então, a imagem entra no olho, ela se projeta na retina e é direcionada, então, para o cérebro para que seja feita a interpretação dessa imagem. E é uma camada muito fininha, muito delicada e que pode ter alguns problemas decorrentes, assim, de outras doenças do corpo. Por exemplo, o diabetes, né? Por exemplo, diabetes. E aí, Mari, fala pra gente o que é... Então, a gente já entendeu o que é retina, a parte mais posterior do olho. Algumas doenças podem acometer a retina. E o diabetes é uma doença assim, extremamente importante, que acomete, infelizmente, não só o corpo, mas o olho. E a doença do diabetes que ataca o olho se chama retinopatia diabética. Fala para a nossa audiência, Mari, o que é retinopatia diabética? Então, o diabetes, como a gente está falando aqui, ela é uma doença que acomete diferentes órgãos do corpo. Então, vamos dar um exemplo. Esse paciente, ele teve um problema no rim, algumas pessoas têm problema no coração, pode infartar, pode ter um AVC.
Algumas pessoas têm problema nas pernas, tem que amputar uma perna, que é uma coisa também, né, muito debilitante para o paciente, Exato. e o olho entra nessa condição. Na Ok. verdade, o diabetes, ele afeta os vasos, então ele afeta os vasos de vários órgãos do corpo humano, incluindo os vasos da retina, causando então a retinopatia diabética, né? A doença da retina decorrente do diabetes. Muito bom, Mari. Então, assim, o paciente chega no teu consultório procurando, ele já fala para você que ele tem retinopatia diabética, ou ele diz, não, doutor, quais são os sintomas mais frequentes que ele costuma falar para você? Então, em geral, a história que a gente vê é como você falou mesmo. O paciente chega falando, olha, não estou enxergando. E, Isso, dentre outras coisas que ele conta, ele fala, eu tenho diabetes. Aí a gente, bom, tem isso. diabetes, Opa. vamos ver se é isso que é a causa. Então, duas Isso, perguntas super importantes para uma pessoa que tem diabetes. Saber como está o controle. Então, a gente sempre pergunta como isso. está a hemoglobina daquele paciente. E muitas vezes também a hemoglobina glicada, que é um teste super importante, porque ele mostra para a gente nos últimos 3 meses como que estava o controle da doença. Então, essa é a pergunta número 1, como está agora? E a Ok. pergunta número 2 é, há quanto tempo você tem essa doença diabetes? São dois Ah, fatores que são definidores para dizer se a pessoa provavelmente vai ou não vai ter. Aí você parte para o exame físico do paciente. perfeito. Olha só, Mara, aproveitando então, já deixando a dica para a nossa audiência, pessoal, olha, não esqueça de fazer exames de rotina, tanto com o médico generalista, inicialmente com o clínico geral, e se por acaso tiver alguma suspeita, fazer um exame mais detalhado, às vezes precisa passar com o médico endocrinologista. Mas na rotina, é fundamental fazer sempre a medida da glicemia e da hemoglobina glicada, senão os fatores importantes realmente, porque a gente consegue quantificar o estadio da doença. Mari, você está me ouvindo? Tivemos uma pequena interferência. Só um pouquinho. Mari, você está me ouvindo? Alô? Pronto, tô. E Acho pronto, que muito deu bem, não algum. tem problema. Tá. Acontece, viu, Mari? Não precisa se preocupar, a nossa audiência é super legal. Então, muito bem, Mari, eu estava falando para a nossa audiência a importância de fazer exames médicos de rotina. Passar no clínico, no endocrinologista e sempre medir a glicemia e a hemoglobina glicada. Muito bem, Mari, o paciente chega no consultório com queixa de dificuldade para enxergar. Então, você vai fazer o exame oftalmológico. Você pede para ele Sim, ler aquelas letrinhas lá na frente. Geralmente, costuma estar bem embaçado, correto? correto, sim. É. E aí você pede para ele ler, geralmente ele não consegue ler as letras menores, geralmente são as letras maiores. Aí em seguida você coloca depois naquele aparelhinho que coloca uma luzinha no olho, perfeito? Perfeito, isso, que a gente vai começar a fazer Geralmente, o de olho. É. isso. Na parte da frente do olho, costuma ter alguma alteração quem tem retinopatia diabética? Então, é uma ótima pergunta. Isso, Costuma sim. Então, uma das coisas ok. que a gente vê frequentemente em pacientes diabéticos é a presença de uma catarata. Então, é uma das coisas que E acelera. E aí pode ter coisas mais graves também, né? Pode ter uma coisa que é super grave, que o paciente pode ter glaucoma neovascular, que é uma isso, doença que é quando o diabetes está muito ruim, que são os sim, vasos doentes que aparecem na parte da frente do olho também. ok. Assim, muitas coisas podem acontecer. A dica é não descontrole diabetes. Isso vai dar problema em algum momento, no olho e no corpo, né? Dica fundamental, pessoal, acompanhamento de rotina com seus médicos, fazendo as medidas de glicemia e hemoglobina glicada. Mário, muito bem. Então chegou aquele momento do retinol entrar em ação. Então você vai precisar pingar aquelas gotinhas de colírio. Ô, Mário, geralmente os pacientes perguntam, doutor, por que eu tenho que pingar gotinha de colírio? Para que serve o exame de dilatação, Mário? Fala pra gente. Então, é um exame super importante, Super principalmente para o importante. paciente diabético, porque Isso, ele serve para que seja possível ver a parte de trás do olho dos pacientes. isso, Então, se perfeito. você não olha, você não sabe se está bem ou ruim. Tem que olhar para dizer se o paciente está legal ou não. Muito bem, Maria. Aí você pinga as gotinhas de colírio e vocês retinólogos costumam usar aquelas lentes especiais para examinar o fundo do olho, correto? Correto. Muito bem. Quais são os achados mais comuns na retinopatia diabética?
Então, isso é um bom ponto. Existe diferentes, assim, a depender do descontrole da doença, tem diferentes achados que você pode encontrar. Então, Então, antes de você falar dos tipos... Então, a gente já poderia adiantar um pouquinho, só dizer, existem diferentes tipos de diabetes no fundo do olho? Sim, existem diferentes tipos. A gente classifica em 2 grandes grupos a retinopatia diabética. Aquela que é proliferativa e aquela que é não proliferativa, a diabetes. Então, a proliferativa é mais severa e a não proliferativa é menos severa. Perfeito. E aí, da não proliferativa, a gente começa com... podem ter hemorragias no fundo do olho, né? Um achado assim bem discreto, por isso que é importante olhar com muita atenção esses casos. Certo. Podem ter acúmulos, né? Assim que a gente chama de exudato duro, então são acúmulos de gordura no fundo do olho. Pode também ter alterações vasculares diversas, então o calibre dos vasos pode estar alterado. Coisas sutis, que entra naquele grupo inicial, que é o grupo da retinopatia diabética não proliferativa. Olha só, uma pessoa, a Silvana está dizendo o seguinte, olha, doutor Charles, fiz a cirurgia refrativa uma semana, com quanto tempo posso colocar? Você já, depois de uma semana, já pode voltar à sua vida normal, tá bom, Silvana? Desculpa, viu? Às vezes acontece isso da gente interromper um pouquinho, viu, Mari? Não, tranquilo, Mari, aproveitando. Tranquilo. Então, muito bem. Assim, Mari, é possível na retinopatia diabética ter sangramento dentro do olho? Sim, senhor. Isso é um problemão, né? É um problemão. Isso se chama, a gente chama de hemorragia vítrea, esse tipo de condição. Então, é uma coisa que denota que tem aqueles vasos doentes que a gente falou daquela condição de retinopatia diabética proliferativa. Né? E aí, se tem um sangramento, só vou colocar aqui para dar uma carregada. Bom, tranquilo. Se tem um sangramento... ali demanda uma atenção do médico. Às vezes vai precisar de cirurgia, esses casos vai precisar entender por que sangrou, mas isso são casos mais graves, né? Então, lembrando daqueles 2 fatores que a gente falou inicialmente, em geral, o paciente tenha mais tempo a doença e uma doença descontrolada, né? Glicemias altas. Joia. Ô Mari, tem uma coisa também muito comum no diabetes que pode acontecer, que é o tal do descolamento de retina, é isso? O que é descolamento de retina, Mari? Sim. Então, a retina ela tem uma posição ótima para ficar dentro do olho. Quando ela sai dessa posição, a gente chama de descolamento de retina. Então, a retina ela fica grudada numa camada que chama coroide, que é a próxima parede que reveste o globo ocular. Quando a retina se desprende dessa coroide, a gente chama essa condição de descolamento de retina. E tem diferentes causas do descolamento de retina. No caso do paciente com diabetes, o mais comum da gente ver é um tipo de descolamento de retina que a gente chama de tracional, que começa a formar umas cicatrizes e começam a puxar a retina de modo que ela saia da posição original dela. Entendi. E Mari, tem outra estrutura que é aquele pontinho escuro no fundo do olho que a gente chama de mácula, não é isso? Isso também pode ser acometido pela retinopatia diabética? Sim, sim. Então, mácula é o lugar que a gente tem uma quantidade maior de fotorreceptores. O que são esses fotorreceptores? São as células que, assim, responsáveis pela visão fina, de detalhes. Então, a mácula, ela pode, assim, né, num caso mais grave, ser tracionada e aí sim, realmente o paciente percebe uma piora da visão. E aí, inclusive, isso é super importante, porque a gente fala no meio da retina. Quando ameaça a mácula ou descolamento de retina, aí provavelmente esse paciente vai para cirurgia, é um critério. Provavelmente para cirurgia. Então, olha só, Mário, o paciente chegou no teu consultório se queixando de dificuldade para enxergar. No histórico clínico dele, ele refere que tem diabetes. Você pede para ele enxergar as letrinhas, ele diz, doutora, eu não estou enxergando direito. Você coloca lá na lâmpada de fenda aquela luzinha no olho, ele vê uma catarata, depois você dilata do fundo do olho, aí você vê sangramento, você vê bolinha de gordura, descolamento de retina, e aí a mácula está comprometida. Sim. Muito bem, Mário. Você usa com frequência algum outro exame complementar para dar diagnóstico de retinopatia diabética, para você classificar, para você acompanhar seus pacientes? Porque você fez o exame clínico para propedêuta armada, né? Isso você fez o exame dinâmico. Agora, é muito comum a retina pedir uma série de exames complementares, correto? Qual a tua rotina na retinopatia diabética? Que exames você costuma pedir? Então, isso é super importante. O diagnóstico da retinopatia diabética é clínico. Clínico. Com fundo de olho. Isso é o mais importante. Então, uma pessoa não pode falar assim, olha,
não consegui fazer esse diagnóstico porque eu não tinha o aparelho XYZ. Tem que ser examinado pelo médico. E aí você fecha o diagnóstico da retinopatia diabética. Perfeito. Obviamente, na parte oftalmológica, a gente tem, né, como você já deve comentar ao longo das semanas, muitas tecnologias diversas que estão mudando ao longo do tempo, inclusive, e que nos ajudam. Então, tem uma que chama OCT, que é uma tomografia. Tem uma que chama angiofluoresceinografia, que é um exame com contraste. E aí eles nos ajudam a estadiar a doença e seguir esse paciente, mas não são necessários para que seja feito um diagnóstico e instituído o tratamento muitas vezes. Perfeito, viu? Olha só, pessoal, que interessante. O diagnóstico de retinopatia diabética é dado de forma clínica. É um bom médico retinólogo, que tem bastante experiência no assunto, que de lado consegue identificar os achados que são compatíveis com essa condição. Claro que você pode, então, fazer os exames complementares para estadiar, mas o mais importante, de fato, é o exame clínico. Muito bem, Mari. Então, chegou o diagnóstico. Você tem retinopatia diabética. Vamos tratar esses pacientes, Mari. Então, vamos pensar no caso um pouquinho inicial, numa condição intermediária e numa situação um pouquinho mais grave. Como é que você lida com essas situações? Qual a tua rotina? Muito bem. Então, o caso inicial, aquele que, por exemplo, pode vir um paciente que fala, olha, meu diabetes está descontrolado. E aí você examina o paciente e o exame está normal. Então, teoricamente, ele não tem um problema no olho. Mas aí é uma questão de tempo. O problema vai aparecer em algum momento. É só, assim, aguardar. E aí você tenta reverter essa história do paciente. A base de tudo, na verdade, não só para o paciente inicial, para qualquer paciente. A base é orientar. Então, ter esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui, falar a importância do controle do diabetes para várias doenças, né? Como a gente falou, não só do olho, como do corpo todo. E que esse paciente tem até um risco, assim, né? A vida dele está em risco, uma vez que ele se mantém com a doença descontrolada. Então, essa é a abordagem para um paciente num quadro mais inicial. Perfeito. Um quadro um pouco mais avançado, aí depende das condições que você examinou no fundo do olho desses pacientes. Então, vamos então partir para o quadro mais avançado. Então, se você tem um paciente que chega, como a gente falou anteriormente, com descolamento de retina tracional, com hemorragia vítrea, em geral, esse é um caso cirúrgico. Então, você muitas vezes vai tentar operar esse paciente no sentido de tentar preservar a qualidade visual desse paciente. E aí tem todo um espectro que vai, né, do inicial até o grave, que vai se norteando pela doença que você vê. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma condição. Tem uma condição no diabetes muito comum que chama edema macular diabético, que muitas vezes é tratado com injeções dentro do olho, que é um inchaço de uma parte da retina. E aí, se, por exemplo, vou dar só um segundo exemplo. Tem condições que tem esses neovasos, que são vasos doentes no fundo do olho. E aí a gente faz laser para tratar esse tipo de condição. Então, você vai vendo, cada paciente é um caso. Por isso que é tão importante o exame oftalmológico. Ô, Mari, então assim, de uma maneira geral, eu estou tentando resumir, tá? Mas de uma maneira geral, vamos pensar o seguinte, 3 possibilidades de tratamento. O tratamento clínico, dieta, que é importante. Mas tem situações que precisa fazer injeção no olho, tem outras que precisa fazer laser no fundo do olho, e tem outras que tem que fazer cirurgias dentro do olho. Quando é, por exemplo, que você faz associações desses tratamentos ao mesmo tempo, ou você usa mais um numa situação, usa outro e assim sucessivamente? Por exemplo, na tua rotina, você só usa mais laser, mais injeção, já vai para a cirurgia ou faz um mix das coisas? São indicações diferentes, depende do que o paciente tem. Então, por exemplo, o caso que a gente falou no começo, que ele teve um sangramento decorrente do diabetes muito descontrolado. Esse paciente precisa de uma cirurgia, precisa ser retirado esse sangramento de dentro do olho. E muitas vezes a gente já faz o laser, porque esse sangramento foi causado por vasos doentes. Então, no mesmo momento, já é feito esses 2 tipos de abordagens. Sim. Tá bom. E as injeções, você faz com alguma frequência? Em que situações você costuma indicar? Porque às vezes, dependendo do estadio, você só faz injeção, vê se a injeção está surtindo efeito ao longo do tempo. Se o quadro estiver estável, nem vai para as próximas etapas. Mas se não estiver estável, precisa às vezes fazer complemento com laser ou mesmo com cirurgia. Mas na tua rotina, quando é que você indica injeção dentro do olho? Gente, existe injeção dentro do olho, tá bom?
Existem diferentes indicações. Tem um estudo Tá. muito grande nos Estados Unidos que se chama The Tá. ARC-Internet. Ok. É exatamente isso. Quando indicar a injeção dentro do olho. Isso. E tem um estudo recente que eles fizeram, que eles dividem por letras, né? Então, uma das partes que o protocolo vê que eles fizeram, eles falaram assim, olha, se o paciente está com uma visão que a gente considera boa, né, ou muito próximo Tá. do normal, não faça nada. Observe, dá uma chance Só ao observa. paciente. Ok. É só observar. E, obviamente, controla o diabetes, né? Você não vai observar o negócio degringolar. Ele tem que se comprometer que ele vai, assim, né, trabalhar para resolver o problema. Se começa a piorar a visão, você vê no fundo do olho e no exame de tomografia a retina inchando, aí não tem o que fazer. Aí tem que começar a tratar no sentido de tentar manter a visão que o paciente tem, senão ele vai ter uma perda progressiva da acuidade visual. Falando ainda um pouquinho de injeção, Mário, só existe um tipo de injeção, por exemplo, corticoide, ou a gente tem outros tipos diferentes de injeções, você faz associação, faz o separado também desses tipos de diferentes de injeção? É ótima essa pergunta. Existem Tá, diferentes tipos de injeção. tá. Em geral, assim, eu estou falando em linhas gerais, mas obviamente, Ok, claro. quando começa o tratamento, a gente começa com uma droga que chama anti-VEGF, que é Ok, um inibidor do fator que faz ter essa proliferação desses vasos anômalos, né? Esses vasos doentes que a gente falou. Dentro dessa classe de anti-VEGF, tem diferentes medicações que podem ser indicadas. Casos mais crônicos, mais tardios, com mais cicatriz, às vezes a gente muda para os corticoides. E aí tem diferentes modalidades. Pode injetar um corticoide que fica dentro do olho por um tempo, que chama Ozurdex, e vai liberando aos poucos. Ou triancinolona, que é uma liberação mais rápida. ok. E aí você vai personalizando o tratamento a depender da evolução do paciente. Imagine então aquele caso, Mário, que o paciente teve um problema de retinopatia diabética, teve descolamento de retina e também teve a catarata. Lembra que você comentou no início que tem catarata e às vezes por ter glaucoma? É possível também, no mesmo ato cirúrgico, por exemplo, resolver o problema da retina, tem que fazer a cirurgia de catarata, tem que fazer a cirurgia de glaucoma associado também, ou faz em tempos separados? Se o paciente tem, por exemplo, esse quadro que a gente falou, um glaucoma neovascular associado a um Isso, descolamento de retina tracional, associado a uma catarata, sinal que esse diabetes não ficou legal por um tempo, né? E aí sim, entendi. você trata tudo de uma vez. Opera a catarata, opera a retina e faz a cirurgia do glaucoma associado, mas é um caso extremo, né? A No gente não caso quer que chegue extremo. nesse ponto, Muito bem, Mário. Então, o paciente foi para o centro cirúrgico, fez a cirurgia dele. Vocês costumam colocar aqueles tampões transparentes ou fica com o olhinho fechadinho? Em geral, fechado, porque Em geral, a gente fechadinho. faz um tipo de anestesia para que a pessoa fique bem paradinha durante o procedimento cirúrgico. E aí a gente costuma fechar depois o olho. Por algumas horas, né? Depois já Tá. tira. Pronto. Muito bem, o paciente então foi liberado para casa, ele volta no dia seguinte, Mário. Então você tira o tampãozinho do olho. Nesse dia você já pede para ele enxergar alguma coisa, não vale a pena porque é muito precoce o pós-operatório, já vai direto para a lâmpada de fenda e o exame de fundo de olho. Então, varia também, porque Sabe por quê, Mário? É uma expectativa muito grande, né? Essa é uma coisa importante, você conversar com o seu paciente no pré-operatório. Dependendo do estadio da doença, você tem que utilizar uma linguagem adequada, você tem que ser ético, mas você também, ao mesmo tempo, pode criar falsas expectativas. E às vezes acontece do paciente achar que vai fazer a cirurgia e o sim, problema dele vai ser totalmente resolvido. sim, Graças a Deus, existem alguns resultados muito bons, até surpreendentes. sim. E tem outros casos que, infelizmente, não ficam muito bons. Então, como lidar com esse paciente que fez a cirurgia, criou a expectativa, e infelizmente você diz, ainda não está bom, um pouquinho de paciência, vamos acompanhar ao longo do tempo. Como é que você lida com essa situação? Então, uma coisa super importante quando a gente fala de retinopatia diabética é o seguinte: uma das camadas da retina, que é essa camada que a gente está discutindo aqui, é uma camada de células nervosas, Ok. semelhante ao que a gente tem no cérebro. Então, às vezes, você faz uma cirurgia linda, a retina volta para o lugar, E... a cola, mas é um tipo de célula que ela morre e ela não se regenera. É igual quando uma pessoa tem um AVC, que ela fica com uma sequela decorrente disso. Então, a Isso. depender do avançar da doença,
não adianta você, o que a gente chama da anatomia, né? Voltar à anatomia, a posição das estruturas normais, porque o funcional, a capacidade de enxergar daquela pessoa vai ficar prejudicada. E isso é uma coisa que tem que ser realmente muito conversado. Mas em casos mais, assim, iniciais, que você opera, e obviamente, né, fica muito bem, e obrigado, e a pessoa segue a vida. É totalmente personalizado esse negócio. Entendi. Mário, muito bem. Então, o paciente veio, você examinou, olha, está tudo dentro do esperado. E aí, quais são as suas orientações com relação, por exemplo, à volta do paciente para o trabalho, para o estudo, para o esporte? Hoje a gente vive num mundo cada vez mais digital. Doutora, quando é que eu posso ler o tablet, o celular, o computador, posso assistir TV? Quando é que eu posso ir para o teatro, para o cinema? Como é que você lida também com essas expectativas do paciente no pós-operatório? Então, uma lista, né, de coisas. Primeira É uma coisa, lista. sempre volta para aquele sério. Controla esse diabetes. Senão, Diabetes. vai enxugar gelo, né? Assim, nenhuma Entendi. cirurgia adianta muito se não, a pessoa não controlar. Isso é o número um. E aí, em geral, como pós-operatório de uma vitrectomia, que é a cirurgia que a gente costuma fazer para tratar esse tipo de situação, de descolamento de retina tracional, hemorragia vítrea por causa do diabetes, a gente tenta evitar esforço físico no pós-operatório. Então, fala para a pessoa, ó, não pega muito peso, Isso. não faz uma coisa muito, assim, um esforço exacerbado. Em termos de leitura, não tem contraindicação em termos de esforço visual. Então, ver televisão, ler, isso não tem problema. Alimentação, bebida, porque essas são dúvidas rotineiras dos pacientes do pós-operatório. Sim, Baixar a cabeça, isso eles perguntam com frequência. isso. Alguma restrição de alimentação, bebida, baixar a cabeça, ter um pouco mais de cuidado. Isso, exato. Então, em termos de alimentação, não pode comer o que Não. quiser. E aí a gente entra num assunto que é a questão do substituto vítreo. Porque esse tipo de cirurgia, você tira o gel que preenche internamente o olho. Ok. Você conseguir chegar na retina, que fica lá atrás. Então, Tá. você vai precisar colocar alguma coisa no lugar para preencher Perfeito. o olho, né? Então, a depender do que você optar por colocar, a recomendação muda. E aí entram várias coisas que a gente falou. Como que vai estar a visão no pós-operatório? Vou dar uns exemplos. Tem uma das substâncias que chama gás, que a gente coloca dentro do olho. Então, nesse Isso. tipo de situação, a pessoa não pode viajar, por exemplo, é uma recomendação importante. Tem que fazer uma posição da cabeça específica, a depender de como Aham. foi a cirurgia. E a visão fica borrada no pós-operatório e depois progressivamente vai clareando. Uma outra, a olho de silicone, a visão um pouco melhor no pós-operatório, mas daí tem que voltar para o centro cirúrgico em algum momento para tirar esse óleo de silicone. Então tem toda uma gama de possibilidades e cada paciente demanda um tratamento específico para o caso dele. Cada caso é um caso, por isso que a gente tem que tratar cada indivíduo pessoalmente. É. Olha só, Mari, estamos quase encerrando. Você acredita, Mari? Já se passaram 28 minutos. Você viu só como o tempo passa Pô, rápido? é, Assim, é um assunto tão interessante, desperta tanta nossa vontade de conversando, principalmente com você que entende tanto assunto. Mário, quando a gente fala então sobre o estado da arte em retinopatia diabética nos dias atuais, o que é que existe mais moderno? Quais são as tendências do tratamento da retinopatia diabética daqui para frente? isso. A Mari, posso falar uma coisa? A Mari, minha amiga, perguntou se pode lavar o cabelo. Pode. Pode, isso, tá vendo só? Pode lavar. Pronto. Então, o que há de novo na retinopatia diabética. Primeiro, a parte de imagem, né? Isso está Ah, bastante, a gente está vendo ok. com mais resolução o fundo do olho, né? Mais detalhes. Então, tem um Isso, aparelho, por exemplo, que chama OCT, que é a tomografia que a isso. gente tem, mas ele é um tipo angiography, que a gente consegue ver detalhes dos vasos do fundo do olho Perfeito. sem usar o contraste. Então, é uma coisa que a gente tem aprendido bastante com esse tipo de aparelho para o diagnóstico. E em termos de tratamento, cada vez vai ficando assim mais precisa a nossa cirurgia, os nossos aparelhos mais delicados. Antes, você fazia um furo muito grande no olho para entrar. Hoje em Ah, dia, você faz uma microincisão bem tá. pequenininha. Uhum, e consegue tratar esse caso, e aí a recuperação é melhor, o trauma cirúrgico é menor.
Acho que a oftalmologia, né, você pode dizer, né, da parte de frente do olho. É uma Isso, coisa fascinante, porque tudo é, muda, cada semana tem e uma muito novidade. rápida. É, É isso mesmo. Olha só, Mário, eu sempre faço para assim com os meus convidados. Eu vou agora apelar para o teu poder de síntese. tá. Eu queria que você, em 30 segundos, um minutinho, É. dissesse o seguinte: o que é retina, o que é retinopatia diabética, os principais sintomas, os principais tratamentos, como você deve lidar com esses pacientes depois da cirurgia e as tendências do momento. Vamos lá. Então, o que é retina é como se fosse o filme da máquina fotográfica que fica atrás Isso, do olho. Retinopatia diabética é uma doença do olho que acontece quando a isso, pessoa tem o diabetes muito descontrolado. O isso. que era o resto que eu tinha que subir? Os sintomas, o que você Sintomas. encontra no fundo de olho e os tratamentos. Perfeito. Então, sintomas. Em geral, o paciente refere uma piora da visão. É o sintoma Ok. mais comum que a gente vê. Ou, às vezes, uma oscilação da visão ao longo do dia, que também é um sinal indireto que o Ah, diabetes pode não perfeito, estar legal. Uhum. perfeito. Fundo do olho, que é aquele exame que dá dilatação pupilar. Você encontra Isso. vasos doentes, você encontra pontos de sangramento, você encontra depósitos de gordura no fundo do olho, que Isso. tudo isso quer dizer que os vasos do corpo todo não estão legais. Por que é tão legal esse Isso. exame de fundo de olho? Porque você vê o que está acontecendo nos vasos do corpo todo daquele paciente. O que acontece no fundo do olho acontece no coração, no cérebro. E aí o tratamento personalizado. Alguns Ok. fazem injeção no olho, outros fazem laser, outros fazem cirurgia. E o que é de novo, os diagnósticos têm se tornado mais precisos, a cirurgia, mas assim, nossa capacidade de operar, a gente opera casos assim que no passado a gente não era capaz de operar, nossa precisão Ok. cirúrgica tem melhorado progressivamente. E Mari, a parabéns. take Ah, home message é controle diabetes, para que nada disso seja isso. necessário. É. Eu acho que essa é das mensagens mais importantes, controle de diabetes. Olha só, Mário, eu queria mais uma vez agradecer não só a tua presença, mas a presença da audiência. Show de bola, excelente. Ó, já feito um convite marcado para no próximo ano, no Dia Mundial da Retina, a gente vai ter um papo bem interessante sobre um assunto relacionado à retina. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de compartilhar as nossas lives nas mídias sociais. Clica no joinha, dá o seu like. Toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado aqui, às 21 horas, sobre um assunto interessante voltado para a saúde ocular. Pessoal, muito obrigado. Mari, muitíssimo obrigado. Eu Parabéns, foi excelente. Boa noite e a gente vai se falando, tá, Mari? fechou. Obrigado, pessoal. Boa Tchau. noite, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.